Para você que ama cinema e quer conhecer mais sobre grandes nomes da sétima arte, seja bem-vindo ao Estúdio Cine. Hoje vamos falar de um cineasta que traduziu imagens em algumas das histórias mais intensas do cinema brasileiro e internacional. Sua obra é marcada por personagens complexos, dramas humanos e profundos e uma estética poderosa. Então, luz, câmera e ação, que o programa está começando. Hector Babenco foi um dos mais importantes cineastas da história do cinema brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua capacidade de contar histórias profundas e marcantes. Sua trajetória tem influência do cinema argentino, brasileiro e hollywoodiano, resultando em uma filmografia poderosa que transitou entre o realismo social e o drama psicológico. Are you going to die? What's your name? Café. Dentro da indústria, Babenco teve parcerias importantes, como atores como William Hurt, Raul Julia, Fernanda Montenegro e Rodrigo Santoro, além de roteiristas e produtores que ajudaram a dar a vida às suas histórias. Sua carreira foi repleta de prêmios, incluindo uma indicação ao Oscar de melhor diretor, O Beijo da Mulher-Aranha, o que fez dele um primeiro cineasta brasileiro a conquistar tal reconhecimento. Mas antes de mergulhar na sua obra, vamos conhecer um pouco da sua história. Hector Babenco nasceu na Argentina em 7 de fevereiro de 1946, mas se mudou para o Brasil ainda jovem, e foi aqui que se tornou um dos mais importantes cineastas do país. A carreira e experiência pessoal foram marcadas pela vida entre os países, pela imersão em diferentes realidades sociais. Isso teve grande influência na obra de Babenco. O primeiro grande sucesso foi Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de 1977, que chamou a atenção para a habilidade em narrar histórias com uma forma crua e impactante. Mas foi com Pichote, A Lei do Mais Fraco, que ele ganhou reconhecimento internacional, expondo a realidade cruel de menores infratores no Brasil, com uma estética semi-documental que chocou o público. Era só o que faltava. Filha da Um menino pobre como eu. Ao longo da sua vida, Babenco enfrentou desafios pessoais, incluindo uma luta contra o câncer, que influenciou a visão dele sobre a vida e o cinema. O cineasta foi casado com a atriz e diretora Bárbara Paz, que mais tarde dirigiu um documentário em sua homenagem. Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, de 2019. Nosso coração não quer parar. Uma curiosidade, mesmo sendo argentino de nascimento, Babenco se naturalizou brasileiro e sempre disse que Brasil era sua verdadeira casa. Hector Babenco foi um mestre na construção de narrativas que revelam a complexidade humana. Sua filmografia é marcada por um forte teor social e pela capacidade de criar personagens profundos. Em O Beijo da Mulher-Aranha, por exemplo, ele conseguiu equilibrar o realismo político e o drama psicológico, resultando em um filme premiado no cinema de Cannes, indicado ao Oscar, como aqui já falei. At least the movies. Yeah, whenever I go to sleep, I'll probably be thinking of you and your crazy movies. Já em Carandiru, baseado no livro de Drauzio Varela, traz uma visão dura do sistema carcerário brasileiro, misturando uma realidade e ficção com uma direção precisa e um elenco poderoso. Nos bastidores, Babenco era conhecido por sua exigência, sua paixão pelos detalhes e seu compromisso com a verdade. Sempre na sua direção, ele buscava a autenticidade e transcendia o cinema convencional. E essa forma de fazer cinema faz dele um dos mais importantes diretores da história do Brasil. Segura aí que o Estúdio Cine faz uma pausa rápida, mas a gente volta já com mais sobre esse diretor maravilhoso que é Hector Babenco. Estúdio Cine de volta para falar mais sobre esse cineasta maravilhoso que é Hector Babenco,
E agora eu trago um reforço necessário com o Sandro Alves, que vai te trazer uma crítica sobre um filme dele. Se liga só. Olá pessoal, hoje vou falar sobre o diretor Hector Babenco, que é um dos diretores mais prestigiados do cinema brasileiro. E o filme de hoje se chama Brincando nos Campos do Senhor. Esse longa-metragem de quase 3 horas foi lançado em 1990 como um projeto ambicioso, cheio de camadas e, enfim, que traz uma temática que até hoje é revisitada, que é a questão da colonização da Amazônia, dos povos indígenas. Nesse filme ele mergulha nas profundezas da Amazônia e da alma humana. Por quê? O enredo do filme é centrado em missionários dos Estados Unidos que são designados para ir para a Amazônia para converter os indígenas em cristãos. E eles chegam nesse lugar e se deparam com uma realidade totalmente diferente daquelas que eles já haviam concebido. Uma terra difícil, uma terra cheia de armadilhas, cheia de disputas internas, né, como os garimpeiros que querem explorar a Amazônia. E esses personagens acabam interagindo com os indígenas de uma forma que eles não esperavam. E eles questionam, né? Questionam a si mesmos, questionam a própria missão e tem também dilemas de fé do que eles estão fazendo ali, se é realmente aquela vontade de Deus, esse trabalho e essa imersão nesse território selvagem para fazer uma espécie de colonização religiosa. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Peter Matthiessen e é uma reflexão sobre esse choque cultural entre colonialismo, fé e essa eterna luta entre civilização e barbárie, onde a civilização não necessariamente é tão civilizada quanto a gente pensa e a barbárie acaba se impondo depois que alguns choques acontecem. Choques entre os missionários indígenas, choque entre os garimpeiros e as pessoas que querem explorar os recursos naturais daquele território. É um território em constante disputa e o filme aborda isso. Esse filme foi um projeto ambicioso, quase 3 horas de duração, e que foi pensado para ter uma repercussão grande, mas acabou, por circunstâncias várias, relegado ao limbo. As pessoas não falaram, o público não abraçou e a crítica ficou dividida entre abraçar a proposta do filme ou achar ela, enfim, ambiciosa demais, sem concretizar aquilo que se propunha a partir da adaptação do livro. Esse filme conta com um elenco que é estelar. Tem a Kathy Bates, no mesmo ano em que ela ganhou o Oscar, o filme foi rodado em 89, ela ganhou o Oscar em 90, o filme também saiu em 90. Tem a Daryl Hannah, né? A sereia do Splash, no auge da sua beleza. Tem o Tom Berenger, num personagem muito ambíguo e construído de forma muito interessante. Então é um filme que foi feito com um aporte grande, né? Com uma estrutura razoável. E os detalhes de bastidores constam que as filmagens na Amazônia foram difíceis, né? O diretor exigiu que fosse filmado no território e alguns atores relataram problemas, enfim, a equipe teve que parar algumas vezes, o território era também atravessado por questões como algumas doenças tropicais e aquela coisa toda. Mas esse filme é interessante, sobretudo, pela abordagem que ele vai falar sobre esse choque, sobre essa experiência humana dentro da Amazônia, que ela nivela todo mundo, né? Sejam pessoas, entre aspas, civilizadas, sejam os indígenas que eles consideram selvagens, a fé deles, né? Os encantados dos povos indígenas, como eles falam, a crença religiosa do cristianismo e aquelas pessoas que estão ali só para explorar esse território, de um lado ou de outro. Explorar para ganhar dinheiro em cima desses missionários que estão querendo fazer um projeto de colônia cristã, explorar o garimpo, as pessoas que estão ali desmatando a terra para fazer garimpo, para vender madeira para as madeireiras ilegais. E esse filme ele vai nas profundezas, ele tem planos que são contemplativos, um ritmo mais lento, ele vai numa crescente até que aquele isolamento se torna algo claustrofóbico no meio dessa grande floresta. E o Hector Babenco, como ninguém, consegue produzir esse efeito emocional, né, desse isolamento, dessa
claustrofobia e dessa iminência de que alguma coisa ali vai acontecer e que não vai ser boa, né? Que aquilo, aquele território selvagem, ele é indomável. Então, esse filme é um filme que explora com muita habilidade e com um apuro estético muito bem urdido, né, pela direção, pela fotografia, pela montagem, esses conflitos entre a exploração e a preservação, entre a ambição humana e o que a fé, quando é imbuída por ideologia, leva as pessoas a fazerem, e esse nivelamento de que todos estamos no mesmo barco e que algumas coisas não são absolutamente possíveis de controlar ou de domar. Esse filme é cinema de muita qualidade e pouco visto, né? Um dos filmes do diretor que são pouco vistos. E é interessante que hoje seja revisitado para que a gente possa ter outras reflexões, né? À luz de conhecimentos que a gente tem hoje sobre esses conflitos que o filme mostra. É isso aí, Gil. É isso, Sandro. Sempre precisa sua análise aqui no Estúdio Cine. E agora a gente vai para a Bruna Sinésio, que ela tem uma indicação cinematográfica para você. É contigo, Bruna. O cinema brasileiro já provou que pode ser uma ferramenta poderosa para revisitar o passado e questionar a sociedade. E o filme Pra Frente Brasil, de 1982, é símbolo disso. Dirigido por Roberto Farias, esse filme joga uma luz sobre um período sombrio da história do Brasil, a ditadura militar. A trama se passa em 1970, quando o país inteiro estava vidrado na Copa do Mundo, torcendo pela seleção. No meio desse clima de festa, acompanhamos Chofre, um cidadão comum, que por um terrível engano é confundido com um ativista político e levado para um centro de tortura do regime. Doutor Barreto, a gente vai se entender melhor. O que começa com um drama familiar logo se transforma num retrato brutal da repressão e do autoritarismo. O filme usa um estilo realista, com uma abordagem quase documental, para mostrar a violência do sistema e o impacto da repressão na vida das pessoas. E é aí que podemos traçar um paralelo com o cinema de Hector Babenco. Eu não conheço São Paulo direito. Como é que você sabe que é São Paulo? Assim como em Um Beijo da Mulher-Aranha e Pichote, Babenco também explora temas políticos e sociais com um olhar humano e sem concessões. Ambos os diretores tinham um compromisso com a verdade, usando uma estética crua para expor injustiças que muitos preferiam ignorar. O interessante de Pra Frente Brasil é que ele não foi apenas um filme sobre a ditadura, ele também foi um filme perseguido pela ditadura. Sua produção enfrentou censura, foi proibido de ser exibido por um tempo e só conseguiu ser lançado depois que o regime começou a enfraquecer. O que eu tô fazendo aqui? Isso mostra a força do cinema como um instrumento de denúncia e resistência. Mesmo mais de 40 anos depois, Pra Frente Brasil continua atual e necessário. Doutor Barreto, também tá procurando por você. É um filme que nos faz refletir sobre a nossa história e sobre o perigo de esquecermos os erros do passado. Intimação feita a seu marido, Jofre Godoy da Fonseca. E aí, curtiu essa dica? Então continua ligado no Estúdio Cine, porque aqui a gente sempre traz filmes que vão além do entretenimento e fazem a gente enxergar o mundo de uma forma diferente. Então é isso, até a próxima. É com você, Gil. Valeu, Bruna. Sempre especial suas dicas aqui no Estúdio Cine. E nosso episódio vai ficando por aqui. Se você quiser conferir outros episódios como esse, vai lá no nosso YouTube do canal da TV Cidade. E também aproveita para conferir o Instagram, @tvcidadejp, que lá tem bastidores e muito mais sobre o mundo do cinema. É isso, o Estúdio Cine fica por aqui. Até a próxima. Tchau!